Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos mais uma vez entender a Tua palavra, nos instrui nesse momento. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por todos que estão aqui, Senhor. Obrigado e nos prepara nesse momento, para esse momento importante, esse momento que é o ápice do culto, que é o centro do culto, a pregação da Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos dando continuidade a uma pequena série que eu comecei no domingo passado sobre culto. Essa é a segunda exposição, vão ser 3, e aí depois eu retomo para Filipenses, e a gente conclui o ano com Filipenses. Agora, na semana passada a gente falou de 1 Coríntios 14, que é uma passagem ali muito direcionada para o culto, e agora também tem essa passagem aqui de Hebreus 10, que também fala sobre nos congregarmos, a importância do culto ao Senhor. É algo que eu estou estudando bastante no curso que eu estou concluindo e também no artigo que eu tenho que escrever para entregar. Então são versículos que eu estou tendo uma grande familiaridade nessas semanas e aí a gente vai passear um pouquinho nessas verdades aqui a partir do versículo 19. Irmãos, como nós não estamos estudando o livro de Hebreus, eu vou dar uma breve introdução apenas para a gente lembrar. Essa carta já está dizendo, é endereçada aos hebreus, são judeus aqui, porque dentre eles alguns tinham se convertido para o cristianismo. Então eu tinha ali naquela época, né, dos apóstolos, alguns judeus cristãos como nós temos hoje. Só que esses judeus cristãos estavam começando a desanimar do cristianismo. É importante essa palavra porque ele repete muito, animar, vocês devem se animar, porque eles estavam desanimados por causa das perseguições. As perseguições estavam desanimando aqueles judeus cristãos, perseguição que era muito comum no primeiro século. Primeiro essas perseguições começaram dos próprios judeus, depois é que essas perseguições passam a partir do próprio Império Romano. Mas primeiro foram os próprios judeus que perseguiam os judeus que estavam sendo convertidos. O próprio Estevão mesmo é um exemplo de um judeu que é morto pelo seu próprio povo. E a carta dos Hebreus é a prova concreta de que você voltar às práticas do judaísmo não era uma boa ideia. Logo, ele repete aqui vários dessa expressão, é um grande retrocesso. É retroceder. Eu estou mostrando aqui para vocês algo superior. E voltar às práticas do Antigo Testamento é um retrocesso. O autor aqui, que é misterioso, Calvino vai arriscar que é Paulo, pela sua forma de escrita, ele vai dizer que é Paulo. Tem uns comentaristas que falam que é Pedro, mas a gente não tem de fato a certeza de quem escreveu Hebreus, mas com certeza era um homem muito entendido do Antigo Testamento. Podia ser Paulo muito bem, mas as pessoas elas veem algumas divergências da forma de escrita das cartas de Paulo com Hebreus, por isso que não batem um pé dizendo que é Paulo, mas sua argumentação ela é totalmente baseada nas leis, e principalmente ele cita muito aqui da lei cerimonial do Antigo Testamento, dos capítulos de 1 a 9, nós temos um bloco que fala justamente dessa superioridade
E o tamanho da loucura que é você trocar o corpo pelos símbolos escritos ali na lei cerimonial do Antigo Testamento. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, Hebreus 8, capítulo 8, versículos 5 e 6, assim vai dizer, a partir do versículo 5, esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Versículo 6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Essa palavra superior, essa palavra excelente, ela está muito presente no livro de Hebreus, porque tudo isso sobrepõe a obra de Cristo acima de qualquer lei cerimonial do Antigo Testamento. E a partir do capítulo 10, nós temos um bloco aqui sobre o livro de Hebreus em algumas implicações diante de tamanha riqueza teológica. Uma das advertências aqui da própria passagem que a gente leu é para não deixar de se reunir. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Essa é a primeira atitude diante do medo da perseguição. A primeira reação de quem está com medo de ser perseguido por causa do Evangelho é deixar de participar das reuniões públicas. Porque ali vai ser o foco da perseguição. Ali vai ser o foco. Olha, se o meu patrão vê eu entrando aqui no culto, ele vai me tirar do emprego, eu vou ser perseguido, eu vou começar a ser taxado. Então, eu vou ficar na minha casa. Eu não vou. As pessoas estavam passando a deixar de se reunir publicamente. E olha, mesmo nesse contexto, que é um contexto muito pior do que o nosso. É um contexto aqui de perseguição até passível de morte, de apedrejamento. O autor está dizendo, não deixe de congregar. Você não pode deixar de congregar. Mesmo nesse contexto de perseguição. Não deixe de congregar, versículo 25, como é costume de alguns. Não façam isso, mesmo sendo perseguidos, aqui numa perseguição séria. E aqui nós temos algumas exortações, mas antes delas nós temos que fundamentar algumas coisas. Lançar as bases aqui para o fundamento. Versículo 19 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse portanto é justamente uma conclusão, ele está apontando para trás, né? Sempre o portanto é uma consequência daquilo que ele falou antes. Ele falou alguma coisa antes para ele chegar aqui e dizer, portanto, concluindo, façam isso, isso e isso. E ele falou muito. Capítulos 1 e 2, ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Capítulos 3 e 4, ele fala da superioridade de Cristo sobre Moisés. As pessoas veneravam Moisés. Cristo é maior que Moisés. Capítulos 4 a 7, maior que Arão. Capítulos 8 a 10, maior que qualquer sacerdote do Antigo Testamento. Cristo ministra com superior aliança, num tabernáculo superior, com um sacrifício superior, um sacrifício maior que qualquer sacrifício de animais. Os versos de hoje aqui, que nós estamos adentrando aqui, são exortações diante da grande verdade sobre a superioridade de Cristo. E nós podemos destacar algumas exortações aqui. Versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, em umas versões diz intrepidez, em outras dizem confiança, para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Ousadia, intrepidez para entrar no santuário. Isso remete diretamente ao dia da expiação. E nós vimos isso na escola dominical. Isso remete diretamente a lá
em Levítico 16, dia onde uma vez por ano, o que é que acontecia? O sumo sacerdote, ele ia lá no Santo dos Santos para fazer o pagamento pelos pecados da nação de Israel. E isso era feito no santuário, numa tenda dentro de uma tenda. A tenda da congregação, e eu tenho a tenda, que era o Santo dos Santos. Ali, ela ficava mais adentro, né? Mais para dentro ali do tabernáculo. E nela estava o quê? A gente viu de manhã. A gente viu a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o quê? Tinha as tábuas da lei. Tinha os 10 mandamentos. E os 2 querubins de ouro batido, eles tocavam as suas asas e eles olhavam para a tampa da arca, que é a tampa da propiciação. Nós chamamos de propiciatório. E é interessante porque a gente viu de manhã que esses querubins, eles remetem lá os querubins do Éden. É como se ali fosse a representação do Éden. A gente viu isso de manhã. E por que os querubins estão olhando para a tampa? Por que na estátua tudo tem um significado, não é uma mera decoração? Mas por que o querubim ele olha para a tampa? Porque o sangue do sumo sacerdote, ele era jogado na tampa e banhava a tampa da propiciação da Arca da Aliança. Os querubins estavam olhando porque a ira do Senhor é aplacada pelo sangue do Cordeiro que jorrava na tampa da propiciação. Era o propiciatório. E só quem podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, era o sumo sacerdote. Ninguém podia entrar. Eles até colocavam um sininho no pé do sumo sacerdote, porque se ele entrasse em pecado, ele era fulminado. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele era fulminado. Então eles entravam com um sininho no pé e uma cordinha. Ele entrava e se acontecesse alguma coisa e o sino não balançasse, não ouvisse, eles puxavam o corpo do sumo sacerdote, porque ninguém podia entrar. Era um lugar santo. Tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo. Cristo veio como sumo sacerdote de uma ordem superior. Hebreus vai nos dizer a ordem de Melquisedeque, uma linhagem superior antes do patriarca de vocês, antes de Abraão. E Abraão deu dízimos ao Melquisedeque. Ou seja, é uma ordem superior. Cristo cumpre essa tipologia. E cantamos, e a palavra também nos diz, o véu que separava o seu povo de Deus, ele foi rasgado, ele não separa mais, ele foi rasgado de cima para baixo, como diz lá em Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E por isso, o versículo 19, portanto, agora que você sabe de tudo isso, meus irmãos, tenha a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, tenha confiança. Você não vai entrar sozinho, como fazia o sumo sacerdote. Cristo lhe dá acesso junto à igreja. Aqui é melhor traduzido como entremos no santuário. Aqui no original está no plural. É entremos, podemos entrar e devemos entrar todos juntos. É claro que evidentemente nós entramos individualmente também. Na nossa vida espiritual, mas o foco do autor é nos congregarmos, é visando o coletivo. Aqui ele está falando de uma reunião de corpo, tem a ousadia, tem a intrepidez, não como os judeus do Antigo Testamento que ninguém podia entrar, agora todos podem entrar juntos pelo sangue de Cristo. O sumo sacerdote, ele entrava pelo sangue do Cordeiro. Mas nós entramos pelo sangue do sumo sacerdote, que tira o pecado do mundo. Nós entramos por alguém que é superior, o grande sacerdote. E pelo caminho que não foi aberto pelas nossas obras. Não é mérito nosso. Versículos 20 e 21. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Ele chama Cristo, tem o sumo sacerdote, mas ele chama Cristo do grande sacerdote. No caso, Cristo foi o sumo sacerdote e a oferta. Ele foi os dois. Irmãos, imagina como era difícil você convencer o judeu disso. Só o Espírito Santo mesmo. Quer dizer que aquele santo dos santos lá, que eu fui criado e eu nasci sabendo disso, e meus pais passaram que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Eu posso entrar nele agora. Eu tenho acesso a ele. Se eu entrar lá agora, eu não vou ser fulminado. Porque todo mundo no Antigo Testamento era. Você está me garantindo, autor de Hebreus, que se eu entrar no Santo, eu não vou ser fulminado. Tenha ousadia. Tenha confiança. E esse Santo dos Santos não é o Santo dos Santos do Novo Testamento. O Santo dos Santos do Novo Testamento é o culto. É a santa convocação. É nos congregarmos. Esse é o Santo dos Santos de hoje. O de lá você não era fulminado, podia entrar lá depois de Cristo. E você pode entrar aqui, que pelo sangue do Cordeiro nós não somos fulminados. Essa é a primeira resolução que o autor tira diante de tantas verdades apresentadas nesse livro. Entre sem receio, não pelo seu mérito. São versos muito claros. Estamos fazendo isso aqui essa noite, adentrando no Santo dos Santos. E os pecados, eles não são mais empecilhos, porque Cristo já pagou por cada um deles. Veja o versículo 22. E mais, além de entrar no Santo dos Santos, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aqui nós temos muitas informações. Primeiro, que as pessoas no Antigo Testamento, elas não queriam nem se aproximar de Deus. Elas não tinham a vontade e elas não tinham o desejo nem de se aproximar de Deus, porque se aproximar de Deus era um incômodo muito grande. Não era agradável. Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso. Por causa disso, a presença do pecado incomodava. Olha como era a reação das pessoas que se aproximavam da glória de Deus. Se a gente for, por exemplo, lá para Êxodo 20. Êxodo 20, 18 e 19, vai dizer assim: o Senhor estava ali no pé do monte, a glória dele estava ali, sendo representada com trovões, com relâmpagos. Êxodo 20, a partir do 18, vai dizer: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo está dizendo assim: olha, nós não queremos falar com Deus, Moisés. A gente não quer falar com Deus, porque a presença dele incomoda a gente. A gente está sentindo, a gente está achando que vai morrer, quando a gente está diante da glória de Deus. Fala você, Moisés. E aí você diz a gente não quer falar com Deus. Essa é a reação quando alguém se aproxima de Deus no Antigo Testamento, depois do pecado, depois da queda. A reação é a reação de Isaías capítulo 6. Versículo 5 vai dizer, ele vai estar diante da glória de Deus, dos anjos ali reunidos com Deus, e ele vai declarar, versículo 5 do capítulo 6, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha essa reação do Antigo Testamento e o versículo 22 de Hebreus. Ele está dizendo assim: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé. Agora, aproxime-se de Deus. Não fique apenas perto dentro do santuário. Fique perto de Deus. Livremente podemos chegar perto de Deus. Esse é o contraste. Israelitas, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, nós, todos os dias, sem precisar do sumo sacerdote, porque o grande sacerdote
já fez a obra perpétua. Você pode se aproximar de Deus com o coração sincero, ele vai dizer aqui. Olha, em plena certeza da fé, tenha fé que você tenha confiança, tenha ousadia, tenha fé, tendo o coração purificado de má consciência. Com o coração, aproximando no início do 22, com o coração sincero, ou seja, sem engano, sem hipocrisia, sabendo que Ele sonda os seus corações. Vocês não precisam disfarçar a sua intenção na hora de orar para Deus. Você não precisa rodear e dizer, Deus, eu não vou dizer aqui a minha intenção de cara. O Senhor vai vendo, vai tentando decifrar. Deus não é nenhum de nós. Deus, Ele sonda os corações. Olha, você pode se aproximar de Deus, Ele está dizendo, com o coração purificado de má consciência. Isso porque a má consciência nos impede de chegarmos perto de Deus. Mas o autor agora nos assegura, nós podemos nos livrar disso. Chegue com o coração purificado dessas obras mortas. Ser cristão com a consciência pesada é muito difícil. Se aproximar de Deus com a consciência pesada, muitas vezes a gente faz algo de errado e a gente não se arrepende. E aí vem se aproximar de Deus, vem cultuar, e a gente já vem sendo incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai incomodando a gente, olha, aquilo que você fez, você precisa resolver, você precisa pedir perdão, ou você precisa sentar para conversar, e aquilo ali vai incomodando. E se a gente vai negando ou vai ignorando, aquilo ali vai incomodando, porque se o Espírito Santo habita em nós, aquilo ali vai incomodar. E ser cristão com essa consciência pesada é muito difícil, não é agradável. Também com o corpo lavado com água pura. Hoje no Novo Testamento, a água está presente no batismo. É um elemento purificador. Por que a gente não pode batizar com outra coisa, a não ser a água? Porque a água é esse elemento purificador. A água está presente nos rituais do Antigo Testamento. Como a gente viu lá, o ápice de Levítico é o capítulo 16, a gente viu hoje de manhã com o pastor Rodrigo, e o ápice do Pentateuco e o centro é o capítulo 16, porque é o ritual do dia da expiação. E olha que interessante, esse eu vou pedir para vocês abrirem, abram lá Levítico 16, versículos 26 a 28. Levítico 16, versículos 26 a 28. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: e aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Olha, aquele que pegou as partes dos animais e levar para fora do arraial, o sacerdote que fizer isso, ele vai queimar tudo e ele vai se banhar. Ele vai tomar banho antes de entrar no arraial, porque ele está impuro. Tinha muito isso no Antigo Testamento. Fez isso aqui, está impuro. Tocou nisso aqui, está impuro. Você levou, está impuro. E isso aqui é uma representação, né? Essa é a oferta aqui do grande dia da expiação. Esse era o ritual. No momento que você praticava a cerimônia, urgentemente, antes de entrar no arraial, você precisava tomar banho. Você precisava lavar as suas vestes antes disso, para entrar novamente. Ou seja, é um contexto de humilhação. Aquele que foi crucificado, aquele que foi ofertado em holocausto, fora do arraial, ele é impuro, porque ele está carregando o pecado da humanidade, Cristo Jesus. Também o sacerdote não comia carne, ela era queimada. Esses homens, nitidamente ali, eram a representação do pecado. Eles eram impuros.
O que é que vai purificar eles? A água. A água é um elemento que está presente no Antigo Testamento e agora está presente no sacramento do Novo. Precisa da água. Se não tiver água, não tem como batizar. É batizado com água. É o símbolo externo purificador. É claro que quem nos purifica é o Espírito Santo, espiritualmente. Mas para esse símbolo externo ser praticado na igreja, precisa-se da água. Esse é o que representa. E olha a importância. Tudo isso agora, ela é convertida no batismo. E é estranho um membro de uma igreja, ele não ter vontade de se batizar. É estranho. É claro que isso não é passível de condenação, ninguém vai para o inferno porque não é batizado, de forma nenhuma. Mas é estranho você fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, e não sentir vontade de se batizar. Não, eu sou cristão aqui há tantos anos, mas eu não quero me batizar, acho que é desnecessário. Não, você tem que entender a importância desse sacramento, porque ele te dá acesso a você participar da Santa Ceia. Você tem que querer. A gente fica feliz aqui na igreja quando algumas pessoas vieram procurar a gente para se batizar. Olha, a gente entende a necessidade de se batizar. Eu quero batizar o meu filho, ele ainda não é batizado. Que bênção! Que bênção, porque a gente entende que a palavra ela está entrando. Esse é o elemento purificador. E Deus faz isso conosco. De má consciência, o corpo lavado com água pura. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que seria a confissão da esperança? Guarde firme. Olha, a confissão da esperança, sem vacilar. É justamente quando nós confessamos que o resultado de crermos em Deus, que o resultado de estarmos aqui e sermos fiéis, vai nos levar para o céu. Vai fazer com que a gente tenha acesso ao Pai. Que o resultado da obra de Cristo na nossa vida vai nos dar acesso ao céu. Esta é a confissão da esperança. E olha, essa esperança não é uma dúvida. A conotação aqui não é de dúvida. Não é assim, poxa, eu tenho esperança que fulano ele vai conseguir um emprego. O que é essa esperança? É tomara que ele consiga, mas eu não sei se ele vai conseguir. Ó, eu tenho esperança que a gente vença nesse torneio aqui. Tomara que a gente vença, mas eu não sei. Eu tenho a expectativa. Não, aqui a esperança não é de, eu tenho esperança de ir para o céu. Não, aqui é esperança de certeza. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Porque Cristo morreu por mim e a obra dele é perfeita. Eu devo confessar essa certeza. Eu devo proclamar essa certeza. Da solidez, da superioridade da obra de Cristo. Não é uma dúvida, não é um tomara que eu vá. Eu tenho certeza que eu vou, porque a obra de Cristo, ela é perfeita. Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, perdão. Então, o verbo aqui, ele tem um cuidemos, é um verbo e ele vai de nos animar, esse verbo animar aqui, é muito importante, e eu falei para vocês isso no começo, é por causa do contexto de desânimo diante das perseguições. A Bíblia fala de mártires, de homens que não desanimaram, que foram até o fim aqui, que foram até a fogueira por causa de Cristo, que foram decapitados por causa de Cristo, que foram perseguidos e comidos vivos por leões, famintos por causa de Cristo. Mas olha, esses são poucos comparados aos que desanimaram diante da perseguição. Muitos aqui desanimaram. Essa animação, ela deveria existir em duas atitudes. Ele está dizendo aqui, olha, cuidemos de nos animar uns aos outros. Em quê? No amor, uma coisa, e na prática de boas obras. Aqui, mesmo no capítulo, ele vai falar de exemplo de pessoas que estavam animadas no Evangelho. E, consequentemente, amando e praticando boas obras. Vá comigo aqui no capítulo 10 mesmo de Hebreus, no versículo 34. Olha o que ele vai dizer no versículo 34.
Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Existiam os animados. Imagina você aceitar com alegria que levem tudo que você construiu aqui na terra. Todos os seus bens. Você aceitar. Porque aquilo ali é para o reino. E eles sabiam que aquele patrimônio ali não era nada comparado ao patrimônio que eles tinham. Um patrimônio durável, como ele vai dizer aqui no céu. Tem que estar muito animado. Animado aqui não é no sentido de radiante e alegre. As pessoas estão levando o que você construiu e você está feliz, você está rindo. Não. Aqui é animado no sentido de firme. No sentido de inabalável. Paulo estava alegre lá com os filipenses, quando escreve a carta aos filipenses. Mas como assim Paulo estava preso? É porque ele estava firme. Nada o abalava. Mas em nossa passagem aqui, versículos 19 a 25, Paulo está falando aos desanimados. Olha, vocês que estão desanimados, tem uma palavra para você, cuidem de se animar no amor e na prática de boas obras. E é interessante porque quando a gente vai traduzir boas obras, é traduzido mais como obras nobres. A tradução literal aqui é obras nobres. E qual é a conotação aqui de obras nobres? É aquela obra que você faz tão bem, mas você não faz para você, você faz para o próximo. Você faz uma coisa tão boa para alguém, pense num presente que você compra para alguém, que ele é tão bom que você termina dizendo assim, rapaz, eu podia ficar para mim esse presente. Porque eu achei tão legal essa ideia que eu tive para dar ao próximo, mas ao invés de você ficar, você dá. Mas eu não comprei para mim. Eu comprei para fulano, então eu vou dar a ele. Depois, se eu quiser, eu compro para mim. Mas agora eu vou dar a fulano. Você faz uma coisa tão boa que você até olha e diz assim, poxa, eu podia ficar com isso. Gostei tanto que eu fiz. Mas você diz, eu não fiz para mim. Eu fiz para o próximo. É isso que é uma obra nobre. É você pegar o seu melhor e dar ao próximo. E servir a igreja. Do seu melhor. Às vezes a gente quer o melhor da gente, e aí a gente pega pra gente. Não, eu vou dar aqui o resto aqui para a igreja. Eu vou dar o resto do meu tempo, o resto da minha dedicação, o resto do meu trabalho para o próximo. O melhor é meu. Não, obra nobre é quando você pega esse melhor e dá ao próximo. Deus está trabalhando no coração aqui do israelita. Ofereça o melhor. Porque a oferta você tem que dar as primícias, né? O que é que Deus quer dizer com isso? Porque você tem que dar o melhor cordeiro. Qual é a diferença lá? E a gente viu isso no grupo familiar. Qual é a diferença de Abel e Caim? Ah, porque Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Então ele foi condenado porque ele era agricultor. E o outro se deu bem porque ofereceu uma ovelha. Mas a gente viu de manhã, tem 7 tipos de ofertas lá em Levítico. E essas ofertas incluíam também a oferta da terra. Caim poderia dar uma boa oferta da terra. Mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Abel deu as primícias. Ele deu o melhor rebanho do rebanho. E Caim pegou qualquer coisa e deu a Deus. Então foi a forma como foi ofertado. Não foi o que foi ofertado. Foi a forma, não foi o melhor. Deus ele quer mostrar um princípio aqui. Você deve dar o melhor, você deve fazer isso com obras nobres. É para Deus, então tem que ser o melhor, acima de tudo. Porque aquilo está simbolizando Cristo. Primeiro, porque está simbolizando Cristo. Segundo, porque Deus é para Deus. Então Deus merece o melhor. Por isso que ele aceita o sacrifício de Cristo. Por isso que nós vamos para o céu, porque o melhor cordeiro, a melhor oferta, o melhor sacrifício, a ponto de nenhum pecado que você vinha cometer. Olha, nenhum pecado pode fazer com que eu não vá para o céu. Não, porque a obra foi tão perfeita, superior a qualquer coisa que a gente venha fazer.
Quando eu atribuo esse sacrifício ao meu estilo de vida, eu entendo que o melhor não é para mim. O melhor não é para ficar para mim. O melhor é para minha família. O melhor é para minha igreja. O melhor é sempre para o próximo. O melhor que Deus nos dá é para usarmos para o próximo. Se você alcançar isso, você irá fazer e você irá cumprir obras nobres. E como é que isso poderia ser solucionado? Como é que eu posso animar uns aos outros na prática? E se o culto não fosse a resposta dessa pergunta, o autor não escreveria o versículo 25. Não tinha motivo dele escrever o versículo 25. Qual a solução da animação? Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar significa literalmente reunir-se como igreja. Ajuntamento com os outros irmãos. Os cristãos do primeiro século, eles já tinham essa prática. Onde tivesse espaço, eles se reuniam. Se não desse, se reunia nas casas, por causa da perseguição. Lá em Atos isso acontece muito. A igreja está se fundamentando e aí a gente tem reunião em casas. Se não desse, se reunia até nas praias. Teve uma época em Éfeso que eles se reuniam em praias, porque a perseguição estava grande. Esse não era o cenário ideal, mas já que eles não podiam construir sinagogas como os judeus, eles arranjavam um jeito. Se fosse até em catacumbas, em último caso, como alguns se reuniram, se reúnem. Mas quando eles tiveram a oportunidade de construir templos, eles vão construir. Por quê? Porque tinha templo para Apolo, tinha templo para Diana, tinha templo para Júpiter. Por que não tem templo para Deus? O cristão, ele vai construir templos. Isso já nas descrições e nas evidências históricas do Novo Testamento. E aqui o desânimo toma conta e, consequentemente, as pessoas não vão querer se reunir presencialmente. O próprio autor está dizendo, olha, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Olha, alguns estão desanimando e a primeira reação é deixando de congregar. E entendo que tudo que ele está falando aqui é em conjunto. Os verbos aqui dessa passagem estão no plural. Versículo 22, aproximemo-nos. Versículo 23, guardemos. Versículo 24, cuidemos de nos animar uns aos outros. Versículo 25, não deixemos de nos congregar. Todos os verbos no plural. Versículo 25, façamos admoestações. Não existe igreja se a gente não busca congregar. Isso faz bem para nós. Nada no cristianismo a gente faz de forma individual. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa é uma ligação direta com a segunda vinda de Cristo. Esse dia aqui não é o domingo, como muitos falam. Esse dia aqui é o dia da segunda vinda do Senhor. Essa é a confissão da esperança. Vai ter um limite. Cristo vai voltar. Isso é inegável. Isso não é uma torcida. Tomara que ele volte. Isso é uma certeza. O dia se aproxima. Se existe um dia final, existe uma limitação. O dia do juízo, o dia da volta, o dia da vinda de Cristo, ele está dizendo, essa prática, essas perseguições que vocês estão sofrendo, não são eternas, porque o dia se aproxima. Persevere na admoestação, foque no dia que se aproxima. Quando você foca no dia que se aproxima, você para de pensar em você. Você passa a pensar na igreja. Irmãos, sobre admoestarmos uns aos outros, eu faço uma pergunta para vocês. O que é melhor, uma dura verdade ou uma mentira suave? Nunca troque uma dura verdade
por uma mentira suave. Estejam sempre rodeados, busquem estar sempre rodeados de pessoas que falem para vocês verdades, mesmo que sejam duras. Tem verdades que a gente pode ser mais maleável, mas tem verdade que tem que ser dura mesmo. Busque essas pessoas do que milhares de pessoas com mentiras e ficam bajulando você com mentiras suaves. Veja, assim como lá por isso que Calvino defende o autor de Hebreus ser Paulo, porque a tríade da base da igreja, veja, antes de 1 Coríntios 14, antes dele falar sobre ordem no culto, ele vai dizer que nós precisamos exercitar aqui na terra a fé, esperança e amor. Ele vai dizer que o amor, que o maior desses é o amor, 1 Coríntios 13. Por quê? Porque o amor ele vai durar para sempre. A gente viu isso no sermão passado. Mas ele vai dizer, aqui na terra você tem que exercitar os três: fé, esperança e amor. Porque você precisa dos três. E aqui em Hebreus 10, a gente tem essa tríade. Veja, versículo 22, tenham plena certeza da fé. Versículo 23, guardemos a confissão da esperança. Versículo 24, anime o próximo no amor. Fé, esperança e amor. Ele fala dessas coisas antes de falar de congregarmos, antes de falar de culto. É a mesma linha de raciocínio de 1 Coríntios 13 e 14. Paulo, ele vai dizer que o maior desses é amor. E por que eu devo amar? Por causa de Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor sacrificial. O amor, ele não visa seus próprios interesses. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, assim como Cristo, Deus, ele provou que nos ama quando enviou o seu Filho. Irmãos, diante dessas verdades, a gente pode tirar algumas aplicações aqui desse texto, trazendo para os dias de hoje. Eu tenho 4 rápidas aplicações para compartilhar com vocês. A primeira é o seguinte: essa é uma mensagem direta aos desigrejados, principalmente os que usam aquela passagem lá de Jeremias 29, Jeremias 29, 14, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens. E eles usam esses versículos para justificar a reunião em casas. Vai dizer assim, reunião em casas e em templos, nós não precisamos nos reunir em templos hoje. E a resposta é que Deus não habita nem em templos nem em casas, na verdade. Deus, ele habita no lugar onde o povo esteja congregado, onde o povo esteja reunido. A igreja pode começar numa casa, não tem problema, a gente começou numa casa, mas é estranho uma igreja permanecer numa casa, porque se ela permanecer numa casa, é sinônimo que ela não vai ou ela não quer crescer. Ela não tem essa intenção. E quando eu falo casa, eu não falo uma casa alugada para a igreja. Uma casa alugada para a igreja é uma coisa, é um espaço. Mas uma casa de alguém, de um familiar. Tem 9 pessoas, não queremos mais. Só essas 9. A igreja só funciona com essas 9. A igreja, naturalmente, ela vai precisar de um espaço maior. Ela vai precisar se institucionalizar. Ela vai precisar seguir uma confissão de fé. Algum manual ali que nos dê de uma forma prática e didática os ensinamentos bíblicos. Então, alguma confissão de fé, isso é preciso. Ela precisa de um governo que está acima dela. De um governo que fiscalize ela doutrinariamente. Ela precisa de líderes. E isso é estabelecido, isso não é que está na Constituição presbiteriana e a gente segue. É também, mas isso é estabelecido em Atos. Os apóstolos, eles eram esses fiscais. Eles fiscalizavam na doutrina e tinha muita heresia naquela época. E eles diziam, tira esse homem, tira esse falso profeta. Vai para lá, Timóteo. Muita heresia lá em Éfeso. Eles eram esse poder maior. Eles eram esse supremo concílio. Que iam lá e organizavam.
Lá, essas reuniões eram em casas pela necessidade. Mas já no Novo Testamento, nós já temos templos levantados. É impossível eu ter os membros de Coríntios reunidos em casas. Não dá. A igreja de Coríntios era muito grande. Tinha que ser templo. É impossível eu ter os membros de Éfeso reunidos em casas. Eles podiam até reunir durante a semana. Mas para fazer a reunião solene, tinha que ser no espaço. Tinha que ser. Porque era muita gente. Já, a gente olha para a Bíblia, era casas. Não. A gente já tem exemplos bíblicos de templos levantados para Deus. Sem contar no peso histórico que um templo tem. E como impacta uma sociedade. É interessante porque na pandemia, a minha experiência lá com a Memorial, e rapaz, deu tudo tão certo. O culto começava na hora lá, a gente programava no YouTube, né? Começava na hora, aí começava a escola dominical de 10 horas, e tudo certinho, tinha mensagens diárias, o negócio deu tão certo que o povo disse, rapaz, por que a gente não continua assim? Ficou tão programado, o pastor ia lá, pregava, aí o outro gravava, a escola dominical ia lá, ministrava, você podia fazer pergunta pelo chat. Rapaz, deu tão certo que a gente podia permanecer. Tinha alguns que ficaram até, puxa, acho que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Adorei, estou aprendendo bastante. Mas não é isso. A Bíblia não fala de nada online, de você ficar em casa. Estava lá, muitas vezes estava lá o pastor pregando, o chat liberado, e o pessoal falando algumas coisas no chat que não tinha nada a ver. Acontecia. Você na pandemia, quando estava em casa, você não conferiu o WhatsApp uma vez na hora do culto. Uma vez, nunca. Guardou lá o celular e ficou prestando atenção. Quantos não foram? Eu vou aproveitar que o pastor está falando aqui, vou adiantar, vou lavar os pratos, né? Vou deixar ele falando e vou lá. Por quê? Veja, se a gente se dispersa aqui presencialmente, a gente começa a pensar em algumas coisas. Imagina em casa, cada um por si. Não tem condições. Deus vai estabelecer um critério. O critério é a reunião presencial. Vocês têm que se congregar. Vocês não podem deixar. Vocês têm que sair de suas casas e se reunir no local. E ali eu vou estar. Esse é o padrão. Ajuntamento presencial. Segunda aplicação, irmãos, é esse ponto aqui que ele menciona sobre confessar a nossa esperança. Se a ordem é para confessar, então devemos proclamar com a nossa vida em quem nós depositamos a nossa esperança. A gente não pode viver camuflando o Evangelho. A gente tem que viver proclamando essa esperança num contexto de perseguição aqui. De forma alguma eu estou dizendo que isso era fácil na época deles, mas é inegável que era mais fácil nessa época de perseguição eu identificar um cristão ou não. Porque era simples, ou você declarava seguir a Jesus, ou você negava a Jesus. Ser cristão era se arriscar mesmo. Hoje em dia, você não precisa se arriscar para ser cristão. Hoje em dia, tem muitos joios que estão camuflados ali de membros da igreja, e eles se camuflam, porque a gente não sabe, é difícil você identificar. E o autor de Hebreus está dizendo, coragem, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Viva baseado nessa confissão. Não se sinta perseguido, porque aquele seu amigo no trabalho, ele não segue a Bíblia e fica lhe chamando de radical. Você é muito radical, você segue ali, isso aí passou já. Não se sinta pressionado por isso. Mostre a ele e mostre aos outros que ele não segue a Bíblia. E você segue a Bíblia de forma fidedigna. Veja, olha o que é que o versículo 23 vai dizer. Ele vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, quem é fiel não é você. Quem é fiel não sou eu. Quem é fiel, quem fez a promessa foi Cristo. O autor, ele nem atribui a fidelidade a nós. Está dizendo assim, seja firme porque você consegue, porque você tem força, porque você vai alcançar. Não, seja firme porque Cristo é fiel. Porque Cristo é fiel.
penúltima aplicação, irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Quem é aquele que deixa de congregar e diz que a culpa é dele? Ah não, eu deixei de vir para a igreja, mas a culpa é minha. Eu vacilei, eu não quero mais nada com Deus, a culpa é minha. Não, sempre a culpa é dos outros. Essa é clássica, né? É a hipocrisia da igreja. Eu saí daquela igreja porque a igreja é muito hipócrita. Essa pessoa é simplesmente um rebelde. Ela não quer cultuar. Na verdade, ela quer um culto organizado por ela. Ela quer uma igreja que ela siga e não a Bíblia guie a vida dela. Não do jeito da Bíblia, a igreja dela. Ela é o Deus, ela é o centro. E sempre a culpa vai ser dos outros. Nunca a culpa é da pessoa. É um exemplo clássico de consciência pesada. Quando Deus vai acusar Adão, ele joga a culpa para Deus. É a culpa, é a consciência pesada. Quando a nossa consciência não está pura. Quando a nossa consciência está pura, nós não temos a necessidade de jogar a culpa em ninguém. É fácil ser membro de uma igreja hoje, irmãos. Não tem perseguição. É fácil ser membro da igreja. É fácil ser batizado. É fácil. Fica calado. Aqui na frente responde sim, 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 sim. Vai ser batizado. É fácil. Difícil é permanecer. Difícil é conseguir se manter fiel à palavra quando se é ímpio. Na verdade, é impossível. Eu tenho 31 anos de igreja. E uns pouquíssimos anos de ministério. E eu já vi a palavra de Deus fazer coisas incríveis. Porque ou a palavra de Deus, ela te empurra para perto de Deus, ou ela te joga para longe de Deus. E essas pessoas que vocês achavam até que eram crentes, elas passam a odiar Deus de uma forma incrível. Incrível. Como é que essa pessoa odeia Deus com tanta intensidade? É porque naquela igreja, naquele local, foi pregado a palavra de Deus. É o primeiro sinal do apóstata. Ele deixa de vir para a igreja. Ele deixa de congregar. É o primeiro sinal da rebeldia contra Deus. É quando ele não suporta mais ouvir a palavra. Ele sai da igreja. Ou ele vai para o mundo aproveitar a vida, como eles dizem, ou ele vai para uma igreja que não prega a palavra de Deus. Ele vai para uma igreja, ele é aceito, ele se dá muito bem, porque aquela igreja simplesmente não prega a palavra de Deus. Existem muitas igrejas abarrotadas de apóstatas, que recebem apóstatas todos os domingos. E por último, irmãos, pare para pensar. Existem tantos lugares que a gente sonha ou sonhou ter acesso. E isso não é necessariamente pecado. A gente almeja fazer parte daquele grupo, ou estar naquele local, seja na ordem dos advogados brasileiros, seja no vestibular, poxa, eu queria tanto entrar na universidade, seja fazer parte de uma comunidade, seja você ter uma carteira de membro daquilo ali. Olha, aquele pessoal é tão culto, é tão inteligente, eu queria fazer parte daquele, eu queria que aquele grupo me aceitasse. Eu ia ficar feliz se aquele grupo me aceitasse. E para entrar, muitas vezes exige sacrifício, exige estudo e dedicação. Você um dia, o meu sonho é ser chamado de ministro, meu sonho é ser chamado de governador, fazer parte daquele grupo. Às vezes você pode olhar para o que você já conquistou e dizer, poxa, eu queria ter um diploma, eu queria fazer parte desse grupo aqui, e agora eu faço parte desse grupo de pessoas que têm um curso superior, ou de pessoas que têm um negócio, ou de pessoas que têm uma renda estável. Você lembra, às vezes, do aperto que você fez. Poxa, como foi difícil eu conseguir isso aqui. E como é bom agora eu fazer parte disso. Irmãos, muitas vezes, a gente valoriza muito mais essas conquistas terrenas e não valoriza o maior acesso que você pode ter na sua vida. E esse é o acesso ao culto. O acesso ao culto. Você entender a importância de estar aqui e fazer parte desse grupo, ou de qualquer outro grupo de uma igreja que valoriza o culto, significa que você tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos.
E muita gente não tem esse privilégio. Não é porque eles não querem estar aqui. É porque eles não foram chamados para estar aqui. Quem não está aqui porque não quer. É porque não tem acesso. Essa é a melhor carteira de membro que você pode receber. É um acesso que dinheiro nenhum compra. É um acesso que não depende de você. Até porque, se dependesse, você jamais teria essa carteira de membro. Esse acesso lhe foi dado através da obra de Cristo. Não importa quantos acessos você venha a perder nessa terra. Tem acesso até que vale a pena. Tem acesso que para estar aqui, você vai ter que perder mesmo. Você vai ter que parar de fazer parte daquele determinado grupo. Mas o maior acesso que você poderia ter, que é o acesso de entender a importância e estar no culto, ele já foi conquistado. Valorize, se aproxime, se achegue diante de Deus. Estar aqui hoje, entender a importância de estar aqui hoje, o autor de Hebreus está dizendo, é superior a qualquer acesso. É excelente de qualquer coisa que você venha a participar ou receber. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra.